irmãos. Abra sua Bíblia no livro do mês. No capítulo 2. No versículo 18. Está escrito, Neemias 2,18: Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. A palavra está dizendo que quando Neemias compartilha de como tudo aquilo estava acontecendo, as pessoas que ele já havia reunido foram envolvidos por aquela declaração de fé e por aquilo que ele estava dizendo, e essas pessoas foram tão motivadas como a Saminha é motivada com esse vestido estampado dela a nos abençoar no teclado agora. Essas pessoas, não foi Neemias que falou, levantemos e edifiquemos. Foram as pessoas que ouviram a declaração de Neemias, que, possuídas, influenciadas por toda aquela obra que havia acontecido até aquele momento, elas disseram: levantemo-nos e edifiquemo-nos, e edifiquemos, esforçaram as suas mãos para o bem. Não há probabilidade de falência, de não dar certo, quando alguém, ouvindo a voz de Deus, se importa com aquilo que Deus se importa. Quando eu me importo com aquilo que Deus se importa, está canalizado já o fluxo da bênção, porque essa bênção já sai do trono de Deus e passa pela vida daquele que se importa com o que Deus se importa, não adicionando nenhuma restrição. Ao contrário, encontra um coração solícito, um coração motivado, e não tem como dar errado, vai dar certo. Vai dar certo porque alguém compreendeu, porque alguém entendeu o propósito de Deus. Se a gente fosse fazer uma exposição do livro de Neemias, seria a coisa mais certa a fazer, para se levar aqui um grande tempo. É o nosso livro do mês. E eu quero despertar a sua atenção, despertar você para aquilo que o Espírito Santo já tem feito na nossa vida, enquanto igreja. Despertar a sua atenção para aquilo que o Senhor já tem liberado de orientação para nós. Nós já ouvimos aqui, a gente sabe que há uma visão de Deus. E quando se fala em visão da igreja, muitas pessoas pensam que é estratégia de como fazer um monte de coisa. Um dia alguém me perguntou qual é a visão para a igreja. Eu falei, a visão para a igreja é ser igreja, e nada mais nem menos, apenas ser igreja. Quando nós lemos a palavra, quando nós consagramos a nossa vida, quando nós determinamos uma vida de oração, de entrega, de jejum e de cuidado, não tem como dar errado. Deus vai ministrar o propósito dele, e as coisas fluirão, e as coisas funcionarão de acordo com o propósito do Senhor. Nós estamos diante desse livro do mês, que tem muito a ver com a minha vida e muito a ver com a sua vida, porque fala de reconstrução, e não há ninguém que parta para uma reconstrução ou para reparação de alguma coisa sem que compreenda, sem que entenda a razão por que tudo aquilo aconteceu. Foi exatamente isso que Neemias compreendeu. Ele se entristece pela situação daqueles que estão em Jerusalém, pela a forma caótica como estão vivendo, pela degradação a que eles foram impostos, pela pobreza que o povo está vivendo. E ele se importa com a sorte de Jerusalém. Ele se importa porque Deus sempre vai levantar alguém que se importe com a obra dele. Deus sempre vai despertar alguém que tenha zelo e cuidado pela obra dele. E não há ninguém que consiga ter zelo e cuidado pela obra de Deus sem que antes ame o dono da obra.
Não há como amar uma igreja, se dedicar a uma igreja visível, uma igreja local, sem antes amar o dono dela. E não sou eu quem é o dono, que é o dono desta igreja. Quem é o dono desta igreja e de todas as outras é o Senhor Jesus Cristo. Mas eu estou plantado aqui, você também. E antes de nós nos apegarmos ao que fazemos, nós nos apegamos ao que o Senhor Jesus quer fazer e tem despertado na nossa vida. Não há probabilidade de restauração, não há probabilidade de conserto daquilo que foi destruído, sem que a gente entenda a razão porque tudo aquilo aconteceu. E a Bíblia diz, e a Bíblia declara, arrependei-vos, está em Atos capítulo 3, versículo 19, arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que não há condição de alguém ter refrigério em coisa alguma, sem passar pelo processo do arrependimento, da conversão, da mudança de vida, para que então o refrigério de Deus se instaure na vida desta pessoa. Neemias sabia disso, é por isso que no capítulo 1, a partir do versículo 4 até o 11, ele faz a sua declaração. O contexto diz de como ele reage a tudo que ele ouviu estar acontecendo. Interessante que a reação de Neemias é um abatimento normal por conta daquilo que ele tomou conhecimento, mas imediatamente ele se dirige a Deus. Você vê que a partir do versículo 5 ele começa a falar com Deus, ele começa a declarar para Deus quem ele é. E ele faz algo, ele não diz: Senhor, por que o Senhor deixou acontecer isso comigo? Por que o Senhor me entregou a esse desgaste, esse desastre tão grande? Ele diz: eu sei porque tudo isso aconteceu, porque os nossos pais pecaram, porque eu e a casa do meu pai também pecamos, mas não obstante a isso, Senhor, lembra-te da palavra que o Senhor ordenou a Moisés, que o povo pecando ia ser espalhado, está aqui no versículo 8, mas quando se converterem ao Senhor e guardarem a sua palavra, o Senhor vai agir poderosamente por esse povo. Todos nós queremos que haja resultados positivos nos nossos esforços e naquilo que a gente faz, isso é inerente a nós. Mas nem sempre nós agimos corretamente para que esses resultados aconteçam. Mas quando nós nos dispomos a agir segundo Deus, com atitudes coerentes segundo a palavra do Senhor, a vontade de Deus vai se estabelecer. Nós vemos aqui em Neemias a restauração dos muros, ou do muro, perdão, e restauração das portas. A gente lê que os muros estavam fendidos, haviam fendas no muro, mas em algumas partes penso que eles tinham até já caído, haviam enormes rupturas, mas a palavra diz que eram fendas, eram coisas que não davam certo no muro, e que o muro não conseguiria ser aquilo para o qual ele foi construído, porque haviam brechas, haviam espaços que pessoas poderiam passar, coisas poderiam passar. Mas quando nós falamos de restauração das portas, nós falamos de acessos da nossa vida, acessos à nossa vida e para a nossa vida, entrada, saída. E o Neemias sabia que não bastava restaurar os muros, mas ele precisava restaurar no lugar as portas que já não havia, porque toda a madeira havia sido queimada. E a gente, pensando nisso, analisa que quantas pessoas se fecham, se negam ao cuidado de Deus e às coisas de Deus, não se dedicam às coisas de Deus e até acham que é uma perda de tempo se dedicar, mas se abrem para outras coisas, se lançam às outras coisas. Eu não queria dizer isso não, mas vou dizer. A Bíblia chega a dizer que os filhos das trevas em algum momento são mais prudentes que os filhos da luz, porque parece que isso não tem conexão com o que eu estou falando, mas quantas vezes nós, chamando para nós
a identidade de filhos da luz, não agimos como filhos da luz. E aí as consequências vêm, e alguém já disse que a conta sempre chega. Por gentileza, vira para o seu irmão e fala assim: a conta sempre chega. Nós vivemos um momento terrível de pessoas que não conseguem e acham que é muito cansativo as atividades da igreja, estar envolvendo com as coisas, mas se envolvem com coisas mundanas e não querem se envolver com o reino de Deus. E quando alguma coisa que não lhe é agradável acontece, fica a indagar: por que isso está acontecendo na minha vida? O que eu fiz? Onde estava Deus quando tudo isso começou a acontecer na minha vida? Se os muros da nossa vida estão com fendas, ou o muro da nossa vida estiver com fendas, nós não teremos defesa contra aquilo que quer penetrar na nossa vida. Em uma palavra muito objetiva, a Bíblia diz: a videira, a minha videira, a nossa videira está em flor. Tomem cuidado com as raposas e as raposinhas, para que elas não se infiltrem na vinha. Porque se os arbustos, a cerca natural, a sebe, estiver cercando, a raposa e a raposinha pode até querer entrar, mas ela não vai conseguir entrar. Não, a raposona não vai entrar, mas a raposinha entra. E às vezes a gente vigia sobre coisas enormes e grandes, que a gente mantém ali uma vigilância, e a gente esquece de coisas pequenas que podem incorrer em grandes riscos para nós. Sem as portas no devido lugar, não haverá controle, num bom sentido, não haverá equilíbrio em nossa vida, e não haverá esse equilíbrio também em nossas decisões. Talvez as nossas decisões não vão dar o resultado que a gente espera, não vão ser os melhores. Mas ainda de uma forma meio desconecta, eu quero citar o que Jesus diz. Ele diz em João 10: eu sou a porta. Quando nós estabelecemos Jesus como a porta da nossa vida, isso aqui pode entrar, isso aqui não entra, aqui não passa, aqui não, porque Ele é a porta que não se deteriora, a porta que não se queima, a porta que não deixa de funcionar todo o tempo que a gente considerar Ele como porta da nossa vida. Há um versículo na Bíblia que vocês sabem, que eu cito demais, que é Apocalipse 3:20, quando Jesus diz: eis que estou à porta. Eu não quero completar o versículo, mas eu quero despertar a sua atenção para uma verdade. Se há portas em nossa vida que precisam ser cuidadas e resguardadas, eu quero lhe dizer, despertar a sua atenção, que Jesus está à porta. Jesus está à porta da minha vida, Ele está diante da porta da minha vida, daquilo que entra e daquilo que sai de mim, através de mim, e é o seu caso também. Jesus está vendo tudo. Igreja, Jesus está vendo tudo em nós. Nós estamos entregando hoje uma proclamação de jejum de março até agora. E eu confesso a vocês que é a segunda vez na minha vida que eu faço um propósito tão longo de jejum. Até o terno que eu usei no último culto da mocidade, da unidade, em 2019, coube, está vendo? Você deve entender por quê. Jesus ama estar às portas da nossa vida. Ele é o primeiro interessado em nos abençoar. Eu estou dizendo para você que o Senhor Jesus é o primeiro interessado em te abençoar. Aponta para alguém e diga: Ele é o primeiro interessado em te abençoar. Ele está olhando, Ele está vendo, Ele está ouvindo. Aleluia. Eu sei, continuo dizendo que isso não está muito conecto. Mas em Apocalipse 3:8 Jesus diz: a porta que eu abro, ninguém fecha.
Mas é que eu fecho. Na verdade é o 3:7. Ninguém abre. Ele estando às portas da nossa vida, é a garantia da nossa sobrevivência. E qualquer coisa que quiser entrar ou sair, passará pela alfândega, pelo crivo dele. Você pode dar glória a Deus por isso? Em Jerusalém as portas tinham horário para abrir e tinha horário para fechar. Tempo para sair e tempo para entrar. E se nós traçarmos uma comparação da nossa vida com a história que Neemias encerra, conta, fala, a gente chegaria a uma conclusão que Neemias é um tipo de espírito, do Espírito Santo. Aquele que trabalha em nossa vida para restaurar coisas, para reconstruir. E que sorte a minha, que eu tenho o Espírito Santo na minha vida. Você também tem essa bênção? Você também? Vira para o teu irmão e diga: que sorte a sua, porque você tem o Espírito Santo que está trabalhando na sua vida, e Ele quer restaurar tudo na sua vida. Fala aí para o seu irmão. E é no capítulo 3 de Neemias que ele nomina 10 portas. A porta do gado, no versículo 1, do peixe, no versículo 3, a porta velha, no versículo 6, a porta do vale, no 13, a porta do monturo, no 14, a porta da fonte, no 15, eu estou no capítulo 3, a porta das águas, no 26, a porta dos cavalos, no 28, a porta oriental, no 29, e, por fim, a porta de Mificade, que é a porta da inspeção, que é a porta da guarda. E eu quero falar com vocês rapidamente sobre isso. A porta das ovelhas é aquela que fala da nossa dependência, porque a ovelha é um animal totalmente dependente, precisa da ajuda do pastor para sobreviver. Sem o pastor, a ovelha não sobrevive. Ela se desgarra, ela vai ser assaltada, ela vai ser morta, ela vai ser devorada, ela não consegue sobreviver sem a presença do pastor. Restaurar a porta das ovelhas, para mim e para você, diz da necessidade, da essencialidade que Jesus esteja governando a nossa vida, esteja conduzindo o nosso coração. Por quê? Porque essa porta da ovelha ou das ovelhas é a porta da ajuda. Eu sei que, contextualizando a história, era a porta que as ovelhas passavam para ir para o sacrifício, eu sei disso, mas eu estou trazendo aqui uma alegoria da minha vida e da sua vida, que quando a porta das ovelhas é restaurada em mim, eu estou declarando que me submeto novamente ao cajado e à vara do pastor Jesus. E há uma consequência extraordinária, porque quando isso acontece, quando eu restauro a porta das ovelhas em minha vida, quando eu me identifico como ovelha do pastor Jesus, eu nunca terei falta de coisa alguma. Me parece que é isso que Neemias quis dizer no capítulo 2, versículo 20. O Deus dos céus é o que nos fará prosperar. Ei, adversários, o Deus dos céus é que nos fará prosperar. Vocês não vão vencer, não tem probabilidade de vencer, não importa, nós iremos prosperar, porque o Deus dos céus vai fazer isso. Assunto encerrado. Nós só teremos êxito porque nós dependemos dele. Se você declarar agora e viver isso na sua vida todo dia, dependência de Deus, dependência do Senhor, nunca vai faltar nada para você. Está sentindo ausência, insuficiência de alguma coisa? Quem sabe você está precisando restaurar essa porta aí. Submissão. A palavra diz que Ele nos guia a pastagens verdejantes e a águas tranquilas. É tudo que a ovelha precisa. A palavra diz que Ele guia mansamente, é tudo que a ovelha precisa. Alguém que a guie mansamente. E isso não é alguém que é lerdo, alguém que é bobão, não. É alguém que traz palavras firmes,
Mas na firmeza de Jesus, a mansidão. Ou seja, Ele dá tempo para a gente aprender. Você está aí, você pode dar glória ao nome dEle. A porta dos peixes fala do alimento. Eu sei que você sabe de tudo que eu vou dizer, eu só estou reiterando essas coisas. A porta dos peixes fala do alimento. Eu me lembro quando Jesus diz, eu sei que você se lembra também, quando Ele diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu e você precisamos nos alimentar, porque nós precisamos dos nutrientes que os alimentos trazem para nós. Porque alimento está ligado a nutriente. Nutriente é o que eu preciso para viver bem. Você se lembra em 2 Reis capítulo 4, quando por uma precipitação por conta da fome, colocaram dentro de uma panela que já estava ao fogo, ao lume, uma parra brava que não era saudável para alimentação, e por conta do desespero daquela gente, eles comeram algo que lhes era prejudicial. Então, quando eu restauro a porta dos peixes, a porta do alimento, eu começo a ingerir alimento nutritivo para a minha vida, coisa saudável para o meu ser. Eu reassumo um relacionamento com esse pastor que me alimenta em tempo oportuno. Mas quantos de nós têm ingerido alimento que é nocivo? Nos filmes, nas novelas, Netflix, nas amizades, na mídia. Eu atendo pessoas, e uma das coisas que mais provoca crise e conflito é quando a pessoa perde o equilíbrio daquilo que ele come, daquilo que ele joga para dentro de si, e causa um torpor na sua vida. Gente que tinha um equilíbrio, gente notoriamente equilibrada, que está lidando com veneno e não está sabendo que é um veneno, está ingerindo veneno, que é maldição, que é morte para a sua vida. Quando eu restauro a porta dos peixes, quando eu restauro a porta do alimento da minha vida, eu digo não a qualquer coisa que seja nociva ao meu relacionamento com o Senhor. Você estando aqui, pode agora, me ouvindo, tomar uma decisão. Eu vou cortar isso da minha vida. Eu não vou colocar mais diante dos meus olhos aquilo que me é nocivo. Eu vou restaurar a porta dos peixes na minha vida. Você pode tomar essa decisão agora. Você ouviu o que foi dito aqui? Que Deus tirou o povo do Egito, mas não tirou o Egito de dentro do povo, porque isso cabia ao povo decidir. Nós arrancaremos o Egito de dentro de nós. E depois de tantos anos, já lá na terra da promessa, antes de entrar em conquistar Jericó, eles celebraram a circuncisão, a Páscoa. E o Senhor disse: agora eu tiro do meio de vós o opróbrio do Egito. Então, quando nós restauramos a porta daquilo que nós ingerimos, da nossa alimentação, nós banimos da nossa vida tudo que nos é nocivo. Você está aí, você pode dar glória ao nome do Senhor. A terceira porta é a porta velha, que também é chamada porta do despojamento. Fala de privações, fala de crises, fala de conflitos, fala de dificuldades, que eu e você não somos isentos de viver nesta vida. E me permita ser repetitivo, principalmente os irmãos daqui da sede. Jesus Cristo quem falou, e eu reitero o que ele disse: no mundo vocês vão ter aflições. Eu começo, você termina para o seu irmão. No mundo você vai ter, diga para ele, diga o que ele vai ter no mundo. Diga que você vai ter aflição. Então, eu preciso me despojar daquilo que vem para engrossar essa aflição, porque parece que a gente às vezes se envolve com coisas que nos traz mais aflição. Restaurar a porta, essa porta do despojamento, essa porta velha, significa eliminar coisas passadas para viver o novo de Deus. E quantos de nós está preso ou estamos presos em coisas velhas, e a gente precisa eliminar essas coisas velhas da nossa vida para viver o novo de Deus? Eu quero te falar uma grande verdade que você sabe, então vou te lembrar: ninguém consegue viver coisa nova alguma
se não eliminar aquilo que é velho, aquilo que está atrapalhando. Isaías 43, a partir do versículo 5, o Senhor diz, 15: eu sou o Senhor vosso santo, Criador de Israel, vosso Rei, que preparou um caminho no deserto e nas águas impetuosas uma vereda, que trouxe o carro, o cavalo, o exército e a força, se deitaram conjuntamente e nunca mais se levantarão, serão extintos como um navio e se apagaram, como um pavio se apagaram. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as coisas antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura vocês não vão saber? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Os animais do campo me servirão, dragão e filho do avestruz, porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu eleito. E a gente, estou no deserto, estou peregrinando no deserto, mas a palavra diz que o novo de Deus é nos alimentar no deserto, durante as nossas crises. E ele diz no versículo 21, esse povo que formei para mim, para que me desse louvor. Esse povo que formei para mim, para que me desse louvor, eu vou sustentá-los enquanto eles atravessarem o deserto. Eu vou estar com eles e não vão negar ajuda. Restaurar a porta do despojamento, restaurar a porta velha, é restaurar esse relacionamento de graça e de glória com o Senhor. Existem coisas que nós somos às vezes apertados, às vezes nós somos encurralados, e às vezes a gente não sabe como agir. Em capítulo 6, versículo 3, o Neemias também ficou meio em dificuldade, mas ele declara, um homem como eu fugiria? Ele diz, um homem como eu não fugiria. Eu vou me apresentar ao Senhor, estar diante do Senhor, dê o que der, porque eu sei quem está operando na minha vida. Então, quando nós falamos de restaurar a porta velha, nós falamos de despojar de coisas que já não deveriam estar presentes na nossa vida há muito tempo. E você? Tem muita coisa na sua mente, na sua vida, grudado em você, agarrado em você. Aí deixa eu usar aquela palavra que todo mundo conhece. Tem alguma coisa encostada em você, que é velho, que é algo que não faz mais parte da sua vida, mas que fica influenciando ainda. Você precisa tomar uma decisão, e hoje é o dia. Eu vou restaurar a porta velha. A quarta porta é a porta do vale, que eu gosto de chamar da porta da realidade. Por quê? Porque quando eu olho para o vale, quando se abria a porta do vale, que dava para o vale, eles podiam ver duas dimensões. O estar na cidade de Jerusalém num plano alto e ver o vale lá embaixo. Estando no vale, poderiam ver também duas dimensões: estar no vale lá embaixo e olhar a altitude da cidade de Jerusalém. O que isso quer dizer? Que quando a gente restaura a porta do vale, nós podemos compreender os altos e baixos da nossa vida, e que Jesus tanto trabalha conosco no alto como trabalha no baixo. Está tudo na coordenação dele, não está nada fora ao que ele propôs. O Senhor está cuidando de mim, o Senhor está cuidando de nós. Salmo 46 diz que o Senhor dos exércitos é o nosso refúgio. E quando nós falamos, a minha vida está um vale, a pessoa quer dizer assim, eu estou vivendo problemas incríveis, problemas difíceis de sobrepor, de vencer. Mas quando nós restauramos a porta do vale, nós temos a compreensão que nós estamos sendo trabalhados por Deus, não para subirmos para o alto, nem para descer para baixo, uma redundância que eu falei, né? Mas estamos sendo trabalhados por Deus para sabermos agir em qualquer circunstância. Não foi isso que Paulo disse? Em qualquer circunstância eu estou experimentado, eu tudo posso naquele que me fortalece. Então, quando eu restauro a porta do vale, se cumpre em mim isso: eu posso tudo naquele que me fortalece. Eu estou no vale, quem me pôs no vale foi o Senhor. Estou na altura, quem me pôs na altura foi o Senhor. Eu vou agir concernente a Ele. Vira para alguém que está perto de você e diga: você pode tudo naquele que te fortalece. A quinta porta é a porta do monturo, também conhecida como a porta do lixo. O que é lixo? Coisas que não têm utilidade na nossa vida, coisas que estão presentes para ocupar espaço e que às vezes podem infectar a nossa vida e podem trazer contaminação.
Fala dos fardos antigos da nossa vida. Desculpe, de quando em vez eu ouço: olha, fulano servia lá em tal lugar assim, 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 que tinha roupa assim, 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 e agora a gente tem que ter até cuidado para falar, né? E, não, serve ao Senhor, ó, obreiro, e está lá dentro do guarda-roupa aquilo guardado, que é lixo. Por quê? Porque não faz parte mais da sua vida, não tem mais utilidade para você. Eu tenho uma foto, me perdoe, da minha primeira namorada, mas você já está casado com outra, não tem nada a ver com aquela, que está guardando a foto para quê, seu anta? Para ter problema com a sua mulher? Mas isso é inofensivo para você, na sua maneira de pensar. Você continua guardando e aquilo te mantém algo ligado no seu coração. Restaurar a porta do lixo é dizer: eu vou banir da minha vida tudo que não me interessa, tudo que não tem a ver comigo mais, porque em Cristo eu sou nova criatura. Porque quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram. Vira para o seu irmão e diga: as coisas velhas já passaram da sua vida. Fala para ele. Quando nós restauramos a porta do monturo, a porta do lixo, nós decidimos não carregar mais o fardo do pecado, nem as suas manifestações na nossa vida, como ressentimento, mágoa, raiz de amargura, orgulho e um monte de outras coisas que nos contaminam. Lugar de lixo é no... Vire para o teu irmão e diga: onde é o lugar do lixo? Evitemos contaminações. Lugar do lixo é no lixo. E nós não vamos ficar com esse fardo nas costas. Nós já ouvimos a voz do Senhor que disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é... Diga para a pessoa que está perto de você, diga: o fardo de Jesus é leve. Fala para ele, fala para ela. É aqui no livro de Neemias. A história é triste. É no capítulo 13, que ele diz: porventura não pecou nisso Salomão, rei de Israel, não havendo entre muitas nações rei semelhante a ele, e sendo amado do seu Deus, e pondo Deus rei sobre Israel, contudo as mulheres estranhas o fizeram pecar. Não obstante ao fato de ser amado de Deus, ele não conseguiu se livrar do fardo do pecado, ele não baniu o fardo do pecado, não obstante ao fato de ser amado de Deus. Deus te ama, Deus me ama também, e ama a todos, mas a decisão de abrir mão do fardo do lixo e jogar fora é nossa. Você pode dar glória a Deus por isso. A sexta, está vendo como é que eu estou sendo rápido? A sexta porta é a porta da fonte, do manancial, que eu gosto de chamar da porta da plenitude. Quando nós nos sentimos inteiros. O problema meu e seu, ou de muitas pessoas, ou de todos nós, pode ser quando a gente divide o nosso coração e o fragmenta com coisas, e nós não conseguimos ser plenos em coisa alguma. A gente se fraciona e a gente não consegue se dedicar a coisa alguma de uma forma completa, de uma forma inteira. Nós cremos na manifestação de Deus, chamamos o versículo que ele diz, está declarado lá em Jeremias 29, que nós o encontraríamos quando o buscássemos de todo o coração. Foi dito aqui por um dos dirigentes, Isaías 55:6, presbítero Leal: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Não, eu vou buscar ao Senhor, eu vou invocar enquanto está perto, mas o coração está dividido e há a manifestação de Deus. O problema não é não ter manifestação de Deus, o problema é haver a manifestação de Deus e a gente não sentir a manifestação de Deus. Você se lembra do que diz Jeremias no capítulo 17, quando ele diz: maldito o homem que confia no homem, faz da carne o seu braço, vai habitar nos lugares inabitáveis do deserto, e será como a tamargueira, não sentirá quando vem o bem.
Ou seja, o bem vem, a oportunidade de mudar vem, mas a pessoa não sente, então não desfruta daquela oportunidade. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que hoje há uma probabilidade, possibilidade de qualquer que precisar restaurar a porta da fonte, a porta do manancial, a porta da plenitude, para que você seja inteiro em Deus, para que você seja só dele. Não basta boa vontade, não basta ter uma boa intenção, essas coisas não são suficientes. Não basta a nossa dedicação completa a determinada coisa, aquilo nunca vai trazer satisfação enquanto não houver uma entrega diante do Senhor para que a gente se sinta pleno. Talvez seja isso, ou essa a sua necessidade. Está buscando ser pleno naquilo que você idealiza que deveria trazer para você esse sentimento, essa realidade. Tem muita gente que quer ser pleno no casamento, quer ser pleno no filho, quer ser pleno no pai. Isso tudo são bons ingredientes que Deus deixou para a gente conviver. E sim, eles podem ser somatórios ao longo do tempo, que nos levem a uma completude, a nos sentirmos completos. Mas nada vai trazer o verdadeiro sentimento de ser pleno, completo, se a presença dele não estiver em nós. Quando a gente, ao invés de banir coisas que deveriam estar longe da nossa vida, e a gente vai banindo o Senhor, a gente nunca consegue isso. Deixa eu lembrar você de João 10:10, da parte B. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham profetiza para quem está perto de você. A sétima porta é a porta das águas, a porta da purificação, a porta da santidade. Você já percebeu que o mundo respira malícias e maledicências? Já percebeu? Já percebeu que se tornou comum as pessoas xingarem palavras que depreciam uma outra, palavras obscenas? Já se tornou comum. Eu tenho uma coisa para dizer para vocês, talvez eu vou escandalizar pessoas. Eu não preciso dizer, mas eu vou dizer. Eu fico pasmo quando um repórter entrevistando alguém, o cara fala um monte de PQP, não sei o que lá, e fala um monte de coisa. Mas se ele falar o nome do excremento, que é MERDA, está xingando. E pode falar todas as outras porcarias que não tem problema. Por quê? Porque já se tornou uma coisa normativa e prática, infelizmente, dentro de muitas casas de pessoas que dizem ser santos de Deus. E aí eu tenho que te lembrar o que João escrevendo disse: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a cobiça da carne, dos olhos e a soberba da vida, não procedem do Pai, mas do mundo. E o mundo passe a sua cobiça, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Então estou querendo falar para você uma questão de sobrevivência. Ou nós somos o que somos diante das pessoas, e interessante que as pessoas cuidam não falar diante do pastor, diante de um obreiro da igreja, e às vezes já estão perdendo até o recato nisso, ou não falam dentro de casa, ou se cuidam, mas falam em outros lugares, pensando que a pessoa mais importante é o obreiro da igreja, o dirigente da igreja, o pastor da igreja, e que se esquece que Deus está vendo tudo. Parece-nos que não nos importa a onipresença de Deus, parece que não nos importa a onisciência de Deus, que além de não falarmos, está vendo o nosso coração, a contaminação do nosso coração. E a gente...
Cuida para não falar, mas o Senhor está vendo tudo que está lá dentro do coração. Restaurar a porta das águas é restaurar a purificação, é voltar à santidade, ao caminho da santidade, buscar e seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É voltar a celebrar na sua vida o fruto do Espírito. Desculpe dizer o que você não vai gostar, é voltar a ser ingênuo, é voltar a ser inocente, num grau tão absurdo, que alguém ache você um grande panaca. Não tem problema, não tem problema. O problema meu é saber o que Deus pensa de mim e o que Ele está vendo em mim. Mas me parece que às vezes não nos importamos muito com isso. Mas hoje, agora, a restauração da santidade aqui, essa porta das águas, essa porta da purificação, pode começar a acontecer se a gente atentar, porque o próprio Senhor disse: vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Mas essa palavra que Ele tem falado para nos limpar, tem que ser guardada dentro de nós, ela tem que ser praticada, porque senão ela não vai fazer efeito algum. Você está aí? Você pode dar glória a Deus por isso. E no livro de Neemias, está no capítulo 8, versículo 9. Desculpa, eu ia falar no livro de Neemias tudo que eu estou falando aqui, mas tomaria muito tempo. Mas isso eu quero falar. No capítulo 8, versículo 9, a Bíblia diz que todo o povo chorava ouvindo a palavra da lei. Ei, pessoal, ouvindo a palavra da lei. Não é a palavra da graça, não é a palavra da lei. Você tem que fazer isso. Se não fizer isso, você tem que fazer. O povo chorou. Sabe por que chorou? Porque foi confrontado com a palavra, com aquilo que eles estavam vivendo. E eles choraram, arrependidos daquilo que tinham feito até ali. E eles iam de novo ser levados para o exílio se não mudasse de vida. E aí se levantam os sacerdotes e dizem: não chorem! Mas nós queremos chorar, porque o nosso pecado é grande e a palavra da lei é tão santa. Não chorem, porque hoje é dia de celebração. Não chorem, porque o vosso cativeiro foi virado. Não chorem, porque a porta das águas foi restaurada na vida de vocês. Deus já expiou o vosso pecado com a transformação dos vossos atos. Não chorem, mas por que não chorar? Porque a alegria do Senhor é a vossa força. Vocês serão fortalecidos pela alegria do Senhor. Ou seja, não se submergirão mais ao pecado, pela alegria que vocês sentem dentro de vocês, por servirem ao Senhor. Você está aí, você pode dar glória ao nome do Senhor. A oitava porta é a porta do cavalo, também chamada porta do esforço, do empenho. Construir dá trabalho, fazer uma boa casa firme dá trabalho. E não acontece da noite para o dia, tem que investir. Eu gosto do que Jesus fala em Mateus, escreve no capítulo 7, versículo 24 a 27, sobre a casa que sofre as intempéries da chuva que cai, do vento que assopra e do rio que corre. E diz que aquele que edificou sua casa sobre a rocha sofreu as mesmas coisas, mas não caiu. Mas aquele que edificou a casa sobre a areia caiu e foi grande a sua ruína. Mas quando Lucas vai falar sobre isso, ele diz de alguém que ao fazer a sua casa, cavou o fundo. E a maioria das pessoas não querem investir em coisas que não são visíveis, para que alguém diga: ó, como você investiu. Sabe o que essa palavra diz? Que não adianta botar um acabamento lindo e usar produtos caros se o fundamento não é seguro. E a porta do esforço fala: eu vou investir naquilo que me dá segurança e não aquilo que vai agradar os olhos das pessoas, nem os meus. Eu vou investir em coisa que talvez não apareça, mas quando vier o tremor, eu não caio, porque eu estou firme no Senhor. Você pode dar glória ao nome do Senhor? Restaurar a porta do cavalo é decidir, é tomar uma decisão. Eu vou começar a investir a minha vida nos meus fundamentos, os fundamentos da minha vida. Sem dizer o nome, sem dizer o lugar. Houve em Friburgo num tempo muito remoto. E tempo remoto eu digo lá pelos idos de 40 anos atrás.
de um edifício que começou a inclinar. E os edificadores perceberam que ele estava inclinando alguns graus. E perceberam que houve uma falha no processo do fundamento, da estrutura, da base do edifício. E agora o que fazer com um enorme prédio construído, caro, num lugar nobre de Friburgo, muitos andares? O que fazer para que ele não caia? E caindo, temos que pensar nisso, caindo, vá danificar outros prédios, porque é uma rua cheia de prédios, é uma rua que só tem prédio. Então o que eles fizeram? Contrataram uma empresa para trabalhar o fundamento, a fundação do prédio. Escavaram no entorno da fundação, injetaram carga pesada de concreto, para que pudesse se estabilizar o terreno e não acontecer o que seria iminente acontecer. Hoje, restaurar a porta do cavalo, do esforço, do empenho, é convidar o Espírito Santo para fazer isso. Ninguém vai ver, ninguém vai valorizar, ninguém gastaria, mas você que conhece o Senhor e a batalha espiritual, você quer e você vai investir, porque você quer estar em segurança na sua vida espiritual. Bendito seja o nome do Senhor. O Espírito Santo está aqui para fazer essa grande obra. A última porta oriental, Neemias 3:29, era uma porta que se abria às 6 horas da manhã, poucos minutos antes, para receber o sol do extremo oriente que entrava à porta das cidades, trazendo luz e trazendo calor. Restaurar a porta oriental significa que as trevas vão se dissipar e vão ceder espaço para a luz de Deus na nossa vida. A claridade de Deus vai ser absoluta na nossa vida, que vai romper, o romper da aurora do Senhor vai brilhar em nós, e vai acontecer na nossa vida ou na vida de quem quiser, o que provérbio diz, que o caminho do justo, a vereda do justo é como a luz da aurora, começa a brilhar, mas quando começa vai brilhando, cada dia mais e mais, até ser dia perfeito. Ou seja, a iluminação do Senhor vai ser tão aprazível a mim, que eu não quero perder essa luz da minha vida. Todos nós com cara descoberta, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Nós amamos ser iluminados por Deus. Gosto quando o Salmo 23 diz que Ele nos guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Deus interage comigo e com você baseado no amor que Ele tem pelo seu próprio nome, pelo zelo que Ele tem pela palavra que Ele liberou. E aí falaram o que você já sabe, Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ah, você se omite a palavra? Ah, você acha bobagem do pastor estabelecer um livro de leitura por mês? Você acha besteira, é? Então continua com a sua atitude, com a sua atenção não favorável a isso, e continue vivendo no breu espiritual. Se aplique a palavra de Deus, enterre a cara na Bíblia, coma a palavra no sentido de absorvê-la para você, e o seu corpo terá luz. A sua vida terá luz, sua vida será governada pelo Senhor. Você está aí, você pode dar glória ao nome do Senhor. A palavra diz: desperta tu que dormes, levanta de entre os mortos, e Cristo vai te alumiar. E a última porta, diga glória a Deus. Obrigado, você me incentiva muito. É a porta de Miquifade, é a porta da inspeção, é a porta da guarda, é a porta da vigilância. Vigiar. Eu gosto dessa expressão, a porta da inspeção. Vigiar nossas fragilidades. Vigiar nosso ponto que a gente entende já estar definido. Não, nisso eu fico temerário quando alguém diga: pastor, olha só, eu sou frágil nisso, mas nisso aqui a minha vida já está resolvida. Nisso aqui não tem problema. Aí a pessoa não monta vigilância naquilo que para ele já está resolvido,
E é lá naquela área que o diabo vai atacar, porque ele sabe que a pessoa não está montando guarda, já está resolvido para ele. Ele vai justamente atacar lá no ponto forte da pessoa, porque toda pessoa espera que o inimigo ataque no ponto fraco. Só que o diabo é traiçoeiro, ele é ardiloso. Ele não vai agir segundo a tática das conspirações humanas. A conspiração dele é espiritual. Quando nós falamos de restaurar a porta da inspeção, a gente fala da nossa decisão em nos revestir da armadura de Deus. Efésios 6. A gente tem apregoado isso abril, maio e junho aqui nesta casa. Batalha espiritual. Nós precisamos estar com essas portas restauradas para que a nossa vida caminhe e ande na segurança que Deus quer nos dar. Fique de pé comigo. Eu estou aqui com o cronograma do culto, para eu não me perder. Eu não me perdi não, nem no horário. Eu quero orar com você agora. Na verdade nós queremos orar. Nós vamos orar, porque nós já vamos celebrar a ceia do Senhor. Culto da unidade tem ceia do Senhor. E eu quero convidar você à oração agora, para que naquilo que precisa ser restaurado na sua vida, e não se atreva a se autonominar uma pessoa completa. Gosto quando no Salmo 139 o salmista diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e me guia pelo caminho certo, pelo caminho do bem, pelo caminho eterno. Não há ninguém, nem você, ninguém, que consiga analisar você espiritualmente, a não ser o Espírito Santo. Ninguém tem a competência de colocar um aparelho em você e dizer: você está mal nisso, você precisa corrigir isso. Só o Espírito Santo tem. Eu quero, e é esse o propósito do nosso jejum que nós vamos entregar agora. Eu quero que o Espírito Santo diga para mim: você precisa nisso. E Ele não vai marcar um dia para me falar tudo. Ele fala nas mínimas coisas. Você não acha que durante esses março, abril, maio e junho, 4 meses, eu não ouvi muita coisa de Deus? Você não acha? E você não acha que outros que se esmeraram e se colocaram também no propósito do jejum, também igualmente não ouviram? Ouviram sim. Por quê? Porque eu preciso que a minha vida seja plenamente restaurada, não segundo a minha visão, mas segundo a visão de Deus. E você? Você precisa? Que tal a gente cantar aquela canção: renova-me, Senhor? Porque tudo que há dentro de mim que não vem do Senhor precisa ser mudado. Eu tenho certeza que meu irmão José Henrique tem dentro dele um monte de coisa boa. Eu também tenho. Mas se houver em mim ou em você alguma coisa que não seja boa, eu quero que saia. Você também não quer? Então, renova-me, Senhor. É esse o tom? Nem eu. Qual é o tom? Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser. Renova-me, Senhor. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu corpo. Por quê? Vamos dizer para Ele: porque tudo que há dentro necessita, é uma necessidade, necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita
necessita. Fale com Deus você agora no lugar que você está. Renova-me, Senhor Jesus. Diga: eu já não quero ser igual, já não quero. Renova-me, renova-me, Senhor. Diga: põe em mim seu coração. Você que está aí na sua casa, cante isso e peça ao Senhor. Ele vai ministrar você também. Diga para Ele: porque tudo que há, porque tudo dentro de mim, diga para Ele, necessita ser mudado. Necessita ser mudado. Porque tudo dentro, diga, necessita mais de ti. Enquanto a diaconisa Daniele sobra aqui para orar sobre esse assunto, coloque-se diante do Senhor e nas mãos de Deus agora. Aleluia. Peça ao Espírito Santo para manifestar a revelação do seu coração. Não é porque estamos entregando o propósito de jejum, a proclamação de jejum, que isso não vai continuar acontecendo. O Espírito de Deus continuará fazendo no meio da sua igreja e na vida do seu povo e das suas ovelhas queridas a obra que Ele tem a fazer. Mas quando eu peço, quando eu me coloco à disposição, quando eu clamo, quando eu peço ajuda, a coisa é tremenda, a coisa é gloriosa, porque eu estou me movendo em relação a Deus, e eu estou buscando porque eu estou vendo a minha necessidade. Irmão, irmã, o relacionamento com o Senhor não acontece no estalar de dedo, nem no beber da água, ou tomar banho com um shampoo, com sabonete, ou usar uma redinha. Relacionamento com Deus é algo que se busca, é algo que se vive a cada dia. É ler a palavra, é orar, é jejuar, é se envolver com Deus. E aí essas coisas vão se aprimorando. Deus tem hoje, agora, o renovar, o restaurar dessas portas da sua vida, para que você seja inteiro, completo, tenha a plenitude de Deus na sua vida. Para esse tempo, aquilo que possa ser comunicado de Deus, oremos ao Senhor em nome de Jesus. Coloca a sua mão sobre o seu coração agora, você que precisa de um renovo do Senhor. Nós sabemos que estamos aqui ajuntados, né? Assim como Atos. Em Atos lá, naquele momento que veio o Espírito Santo, nós estamos aqui num só propósito. Eu quero te convidar a pedir, a clamar pelo renovo do Senhor, porque é Ele que renova as nossas forças. A Bíblia diz que sem Ele nós nada podemos fazer. Então eu quero te convidar a ser profeta sobre a tua vida agora, e a clamar ao Senhor, e a pedir a Ele a restauração, a renovação da força, a renovação da intimidade, o renovo de Deus, que vai abrir os seus olhos espirituais. Hoje você vai sair daqui diferente. Todas essas portas que foram faladas hoje é para minha e para a sua vida, e eu tenho a certeza que o Espírito Santo já está movimentando o seu interior, e você já determinou sobre a tua vida a porta que precisa ser lavada pelo Espírito Santo, aberta pelo Espírito Santo ou fechada pelo Espírito Santo. Vamos orar. Pai, nós nos colocamos agora como filhos e filhas do Senhor, dependentes, totalmente dependentes do Senhor, dependentes, ó Pai, que o Senhor venha renovar as nossas forças, porque nós entendemos que sozinhos nós nada podemos fazer. Pai, estamos aqui, há pessoas aqui nessa noite, Deus, que precisam, Senhor, abrir mão de alguma coisa para que o renovo do Senhor venha. Há pessoas aqui que precisam perdoar para que o renovo do Senhor venha. Há pessoas aqui que precisam ser libertas de muitas coisas para que o renovo do Senhor venha. Pai, há pessoas aqui que precisam restaurar os momentos de orações que outrora, Senhor, dobrava os joelhos e orava, e hoje já não fazem mais. Mas o Espírito Santo está aqui te convidando. Faça desse momento agora, em nome de Jesus, um momento em que você vai sentir o toque, a presença, o renovo do Espírito Santo de Deus.
E por que não orar para você que tem buscado o batismo com o Espírito Santo? O momento é propício. O Senhor já está aqui derramando do seu Espírito, porque a palavra dele diz que nos últimos dias Ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E nós estamos aqui clamando: Senhor, batiza o teu povo, liberta o teu povo, Senhor. Queima, Senhor, e nos coloca, Jesus, a tua armadura. Assim eu quero orar e eu quero crer que aonde há uma enfermidade aqui agora, ela não terá espaço mais. Que seja feita a vontade do Senhor, que traga cura, que traga libertação, que traga agora, em nome de Jesus, o entendimento. Você que está aqui, que ainda não se entregou de verdade ao caminho do Senhor, essa é a hora de você colocar essa determinação no teu coração. E não espere terminar esse culto, levante suas mãos e comece a dizer: eu sozinho não quero mais, eu não quero mais caminhar sozinho, eu quero entrar pela porta que é Jesus, eu quero receber a Ele como meu único e suficiente Salvador. Assim eu oro, agradeço ao Senhor porque eu creio no milagre que foi liberado aqui, em nome de Jesus. E se você também crê, agradeça ao Senhor aí. Agradeça, irmão, e não saia daqui da mesma forma que você entrou. Nós estamos vendo várias portas aqui no templo, mas a porta maior que está aberta para a tua vida aqui é a porta da salvação. É a porta de Jesus que traz a luz. É aquele que cura o que o homem não pode curar. É aquele que liberta o que o homem não pode libertar. É aquele Espírito Santo que te incomoda, que está aí te confrontando por dentro a largar o pecado. Aleluia, saia daqui diferente, saia daqui renovado em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor.